Olha aí. Você viu que você percebeu aí, né? Que na hora que o João apareceu, iluminou-se. Quer dizer, o João, além de ter luz própria, ele gera luz também para o ambiente. E luz renovável. Hein? E luz renovável. Renovável, exatamente, do renovável. Meu amigo Tássio, obrigado pela presença. Edna Maciel, um prazer recebê-lo aqui. Primeira dama. João Magalhães, que eu falei agora há pouco. Mas vamos direto falar sobre a disputa pela pré-candidatura a prefeito de Teresina. Está cada vez mais acirrada e movimentada dos bastidores do Partido dos Trabalhadores. Aí danou-se. O negócio lá tá. Mas aí eu vou falar de outro assunto depois. Que nós vamos discutir aqui. Está acirrada, mas tem um negócio depois que nós vamos tratar aqui. Como diz o ditado: ninguém é menino, não, viu? Para jogar a possibilidade de vencer a disputa fora, não. Tássio Cruz. É isso mesmo, Douglas. Segue muito intensa nos bastidores a disputa, né? Nós tivemos esse final de semana, Douglas, mais uma vez os três, né? Lado a lado, Franzé, Fábio Novo e também Merlong, né? Eles têm cumprido agendas incomuns, mas as últimas movimentações importantes foram o MDB, né? PSD começando a se manifestar também. Eu diria, Douglas, que o mês de julho, que se avizinha, será um mês de definições muito intensas e debates muito fortes, principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos só combinar aqui. O VT que o Tássio fez foi sobre o TCE, não foi sobre essa questão da prefeitura, né? Isso. Tá, você não fez sobre a questão da prefeitura. Isso, trouxemos sexta-feira esse VT e hoje a gente foi ao TCE para... Não, mas essa questão do PT, você fez do PT também? Foi sexta-feira. O que nós tínhamos feito na sexta-feira. O que eu quero colocar para a Edna, só para terminar essa rodada para a Edna e para o João, é o seguinte: o deputado Franzé Silva disse, o Dudu já tinha falado, o Fábio Novo tinha falado, vários tinham falado, mas ele disse, nós vamos disputar, nós vamos... mas a decisão que for tomada, ele disse, todos os outros vão seguir. Não vai haver racha no PT. Edna Maciel, por favor. Boa tarde mais uma vez. Bom, essa declaração de Franzé Silva, ela deve ser feita mesmo, né, Douglas? É de acordo com o que tem que ser, vamos dizer assim, porque que houve um racha desde o início em relação, não um racha 100% propriamente dito, mas os nomes foram lançados antes, inclusive, de qualquer estratégia. Aqui nos bastidores, eu lembro que no início a gente falava de mais de 5, 6, 7 nomes, não era, meninos? Então, assim, nós tínhamos vários nomes aqui, Tássio chegou a falar, a gente chegou a discutir aqui, João, eu, você. Então, a estratégia não foi bem feita desde o início, a gente sabe como o Partido dos Trabalhadores do jeitinho mesmo que o deputado Franzé está dizendo, no final vão chegar a um consenso. Mas antes disso, tem mesmo todas as discussões, tiveram vários nomes, agora ficamos, depois de tantas peneiras, ficamos com o nome de Fábio Novo, ficamos com o nome do deputado Franzé, há pouco tempo tínhamos o doutor Vinícius e temos o nome do deputado Merlong Solano. Então, assim, antes disso, nós tivemos vários pré-candidatos. E dentro do partido, é claro que existem opiniões e tendências que divergem, não vamos ser aqui inexperientes em dizer que não, divergem e pode ter essa divergência e esse racha. Agora, não é algo que lá na frente, principalmente com a intervenção, sim, de opiniões do ministro Wellington Dias, que é de quem está em cima, quem está também aí discutindo essa questão, que é um líder, uma grande liderança do partido, também do governador Rafael Fonteles, depois das conversas paralelas e dessas prévias, inclusive nos bairros, nos grupos, vai se chegar assim ao denominador comum e quando chegar, Douglas, todo mundo tem que aceitar. Não é assim? Inclusive, uma outra informação que é a seguinte, claro, eu não quero nem falar como é que se diz? Agora me fugiu o nome. Intervenção? Não, lá no final, Prévias. As prévias para escolher, né? Isso que quer nem falar, isso aí é assunto proibido, não é? Prévias.
Tem até, inclusive, interlocutores, os 3 candidatos, mas os 2 em especial, Franzé e Fábio, que dizem assim, olha, está sendo inclusive discutido que antes de se considerar os critérios estabelecidos, se chega a um consenso. Quer dizer, no dia de definir o nome, esse nome já chegaria entre os próprios candidatos já escolhido para o Diretório Municipal, João. Olha, Douglas, uma coisa é certa, quanto mais tempo esse, entre aspas, impasse, né, ocorrer, é claro que isso gera um desgaste interno, até porque a gente está falando de pelo menos 2 nomes até o momento que demonstram uma movimentação muito intensa para ser o candidato a prefeito. Fábio Novo e Franzé têm mobilizado apoiadores, têm buscado alianças de outros partidos, tem ido atrás de lideranças comunitárias, tem buscado técnicos para formar ali um plano de governo. Então, Franzé Silva e Fábio Novo são 2 nomes que de fato se movimentam para buscar uma candidatura competitiva. Na hora em que o partido escolher só um, aquele nome que não foi o escolhido, ele tem, né, quando olhar para trás, vários meses em que fez toda uma articulação, empreendeu todos os esforços para tentar ser candidato e não foi possível. Se isso se arrasta muito tempo, há espaço ali não para uma mágoa, mas pelo menos para um arrependimento, no sentido de tanto que ocorreram ali mobilizações, tanto que a gente empreendeu esforços e agora a gente não é o candidato. Então, eu também entendo que quanto antes o PT chegar ao nome de consenso, com certeza evita, né, que essa disputa caminhe também para esse lado, né, de repente criar arestas dentro do partido. É claro que no PT tem a tradição, briga, escolher o nome, todo mundo vai unido. Mas é interessante não abusar muito da sorte, até porque, de fato, quando a gente fala em eleição, a gente está falando de algo muito competitivo, de um clima que, mesmo que seja amistoso, é um clima de tensão, e para um partido é interessante que a harmonia que seja, né, claro, o item mais fundamental nesse processo. Olha só, o plenário do Tribunal de Contas do Estado votou pela manutenção da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Essa liminar foi concedida à Prefeitura de Teresina, estabelecendo novos critérios na divisão do ICMS, e isso tem gerado prejuízo. As prefeituras e os governos estaduais estão reclamando da diminuição de receitas. No caso da Prefeitura de Teresina, a alegação é de uma perda de 4 milhões de reais por mês. O Tássio Cruz tem os detalhes, acompanhe. Por unanimidade, o plenário do Tribunal de Contas do Piauí decidiu acatar parcialmente a liminar do Tribunal de Justiça, que garantiu repasses estimados em 54 milhões de reais para a Prefeitura de Teresina. A verba é referente ao rateio do ICMS. A gestão municipal argumenta que a aplicação dos novos índices de repasse do ICMS Educação e ICMS Saúde ofenderia a legislação vigente, implicando em graves prejuízos a contas de Teresina. A Prefeitura da capital cobrava ainda o pagamento retroativo do imposto, porém, o Pleno do TCE rejeitou o pleito municipal. Para o secretário de Finanças da capital, a decisão trará um prejuízo significativo às finanças de Teresina. A decisão do plenário é que só vai cumprir daqui para frente, né? O retroativo não será ressarcido. Nós vamos ver qual é a posição do prefeito, da procuradoria, ver se nós iremos fazer algum recurso, né, no sentido desse dinheiro que já não foi repassado, volte para os cofres do município. A decisão tomada por unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Contas do Piauí deve causar um prejuízo de 25 milhões de reais à Prefeitura de Teresina. O secretário promete acionar a Justiça. Isso aí corresponderia a uma retirada mensal de 4 milhões e 300. Então nós já estamos com o mês 6, né? Então aproximadamente 25 milhões. É o que eu disse anteriormente, 25 milhões faz falta em qualquer prefeitura, inclusive de São Paulo, certo? Mas a Prefeitura de Teresina está equilibrada, nós estamos brigando por dinheiro para servir mais a sociedade teresinense. Um cenário de impasse que, para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Kennedy Barros, deve acompanhar os preceitos da legalidade.
De acordo com ele, a determinação judicial será cumprida. O tribunal cumpre a lei, ou seja, a lei determina que os prazos sejam cumpridos. E se a legislação foi alterada, aquela alteração ela tem que ser levada em consideração. A situação de discussão aqui é outra. Alguns municípios entendem que a implantação poderia ser prorrogada sob pena de ficar um prejuízo muito grande para alguns municípios. Mas aí eu pergunto, e aqueles que porventura fizeram o que manda a lei, procuraram cumprir os seus prazos, não ficariam prejudicados se porventura não for implantado agora? Então, quer dizer, me parece que a decisão do tribunal ela é acertada à medida que ela cumpre a lei. Além de Teresina, 50 cidades do estado também estão na mesma situação. Exemplos como o de Parnaíba, no litoral. A queda de receita mensal também ultrapassa R$1 milhão. O problema afeta ainda diretamente a relação entre a Associação Piauiense de Municípios e as maiores prefeituras do estado. O desacordo entre a PPM e prefeituras foi duramente criticado pelo secretário de Fazenda de Parnaíba, Gil Borges. Nós queremos falar com todo mundo, nós não temos inimigo, nós temos gestão. Tem que acabar isso no Piauí, que, eu não sou de partido tal, qual, e aí ele nem fala comigo. Isso é um absurdo que acontece no Piauí. Por exemplo, Parnaíba não recebe visita de ninguém porque é oposição. Isso não existe. Quando o cara se elege deputado do estado todo, governador do estado todo. Tem que acabar com isso, de excluir quem não está com você. Isso é coisa medieval. Primeiro aí, o secretário falou bem, o governador Rafael Fonteles foi até na pré-campanha, conversou com o Monsanto, tem ido lá, eu não vejo essa discriminação para começar. Existe uma briga muito forte entre a PPM e essas principais cidades que estão sendo afetadas. Para você ter ideia, nem tinha representante hoje lá da PPM, porque era um pleito da Prefeitura de Teresina. E a argumentação da Prefeitura é que, com a maior presença do ICMS em cidades menores, os municípios maiores, como o da capital, que tem uma educação reconhecidamente, nacionalmente, tem valor, perde o recurso para cidades, né, menores, e essa briga pela alíquota, por essa correção. Então, a decisão foi, o TCE decidiu acatar, o mérito ainda vai ser analisado no âmbito do TJ, mas de mais dificuldade financeira para a Prefeitura em meio a essa perda de receita. Como disse o secretário, esses 25 milhões de janeiro até agora, junho, vão ter que ser analisados judicialmente. O João vai falar aqui, só para dizer o seguinte, eu acho que o secretário de Parnaíba, de Finanças, acho que ele misturou as bolas aí, né? Tem nada a ver com o que ele falou com relação à política, João, com relação a essa questão jurídica. Até mesmo o presidente do TCE foi muito claro em relação à decisão, né? Quer dizer, eu acho que aí ele misturou alhos com bugalhos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É interessante a gente destacar que esse dinheiro que não está chegando nas grandes prefeituras, ele não está chegando porque ele está indo principalmente para os municípios pequenos, né? Daí a briga entre municípios pequenos, que é a grande maioria, né, da PPM, com as grandes prefeituras. Afinal de contas, são poucos os municípios do Piauí acima de 40 mil, 50 mil habitantes. Então ajuda a explicar um pouco essa briga. Na verdade, esse dinheiro que, entre aspas, faltou, não foi para as grandes prefeituras, na verdade ele está sendo dividido entre os municípios pequenos. Isso ajuda um pouco a gente entender essa disputa de poder também entre os próprios representantes dos municípios. Outro ponto é que, de fato, é uma lei, né? Você pode até não gostar ou não concordar com o texto da lei, mas ela foi aprovada junto ao Parlamento Estadual e sancionada pelo governo do Estado. Portanto, ela está em vigor, né? O que ocorre muito é que nesse caso específico, a impressão que se tem é que os representantes dos grandes municípios não acompanharam a discussão, mas a lei foi aprovada, entrou em vigor e eles só perceberam o prejuízo quando de fato o dinheiro não chegou nas contas, né? Não acompanharam a discussão, não participaram ativamente da discussão. Quando a lei entrou em vigor, aí foi que perceberam, agora a gente tem um prejuízo, porque são alguns milhões que a gente não vai receber. Mas a hora de apresentar e de contra-argumentar era exatamente na elaboração da lei. Porque se a lei foi apresentada e foi aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo governo do Estado,
O TCE não pode simplesmente dizer que a lei agora é injusta, porque se ela passou por todos os trâmites e foi aprovada, resta agora ela entrar em vigor e ser cumprida. Não há nem possibilidade, segundo o presidente do TCE, a gente discutir essa possibilidade, mas não há nessa possibilidade de dizer, vamos deixar para janeiro, ou deixar para agosto, ou para outubro, enfim, enquanto a gente organiza a casa. Quer dizer, o presidente queria dizer o seguinte, tudo bem, é uma argumentação, mas e aqueles que já estão cumprindo o que foi estabelecido? Seria injusto com ele, né? Com esses municípios, ou seja, realmente aí não tem muito o que apelar, né? Determina-se e julga-se, cumpra-se, né? Eles têm que cumprir a lei. É lei, é como o João está dizendo. Eles, no mínimo, como a gente fala popularmente, dormiram no ponto. A verdade é essa, Douglas. Porque se foi uma determinação, se houve uma votação, se houve uma divulgação, né, tanto pelo governo do Estado, pelos parlamentares, enfim, os meios de comunicação, o que houve aí foi que não prestaram atenção nos prazos mesmo. E se a lei está, simplesmente esse dinheiro, se a gente não soubesse para onde esse dinheiro vai, muito bem observado pelo colega João Magalhães, se a gente soubesse que esse dinheiro tivesse outro caminho, mas o dinheiro está, sim, indo para os menores, para os municípios menores. Então, há aí também as questões políticas, mas aqui trata-se de lei mesmo e do que ela reza. Então, se o dinheiro está indo para os pequenos municípios e a população e a comunidade está sendo beneficiada da forma que deve ser, nada mais justo. Se há como recorrer, né? Se há como recorrer, aí veremos as cenas dos próximos capítulos. Se não, está determinado, é para ser cumprido. É um assunto que vai render muito ainda, mas nós vamos acompanhar passo a passo. Olha só, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comentou uma reunião ministerial que ocorreu na última sexta-feira, segundo informações do meu amigo Tasso Cruz, foram 8 horas de reunião, viu? Meu amigo, 8 horas de reunião. Na hora que eu falei 8 horas, meu primo abriu a boca aqui, só de ouvir falar em 8 horas de reunião. Vamos acompanhar o que disse o ministro. O presidente Lula é uma pessoa que valoriza a política. Ele tem uma capacidade de articulação, uma capacidade de trabalhar a política com P maiúsculo, ou seja, o interesse maior do país. Aqui a eleição terminou. Agora quem é deputado, quem é senador, quem é do executivo tem que ter sintonia. Então o presidente quer sintonia de todas as áreas com o parlamento, mas também quem é executivo, quem é parlamento é parlamento. E agora o ministro vai falar sobre a provável vinda, mas não tem ainda data certa, do presidente Lula ao Piauí. Como o presidente disse, nunca antes na história teve uma reunião tão longa, mas muito boa. Eu senti um ambiente de muita energia. Nós somos ministros e presidentes de estatais, de autarquias, de vários partidos, de várias regiões do Brasil, de várias histórias. E ali a gente pôde trabalhar sobre, completamos o primeiro semestre. Alcançamos o resultado? Sim, foi até um pouquinho melhor do que o projetado. Essa vinda aí, Tássio, de Lula para o Piauí, aí obviamente não sei se ele vai visitar os estados nordestinos, mas é importante no momento em que o estudo Datafolha mostra uma queda da aprovação do governo Lula exatamente no Nordeste. Isso, e 2 obras importantes que podem ser inauguradas. A maternidade nova e também o viaduto do Mercado do Peixe, que ainda não deve ser, como diz na matéria, em agosto, né, a nova maternidade, previsão do dia 28 de julho. Então vamos aguardar, como você disse, o presidente perdendo popularidade no Nordeste, que é o seu principal reduto político. Principal reduto político, e acho que está na hora porque obras não faltam, né? Obras não faltam em andamento, está situado agora aqui em Teresina para inaugurar. Não sei se seria o caso. Eu acho que o presidente precisa focar um pouco, porque ele precisa desse suporte de apoio no Nordeste, né? Sim, a pesquisa mostra uma oscilação, né, de um mês para o outro, nesse período, se não me engano, de 37%, né, ou 38%, e sim para que seus assessores e ministros
concentrem também, como você disse, foquem mais aqui no Nordeste. Aí, se houve perda numa região onde Lula sempre teve uma aceitação grande, uma rejeição muito pequena ou quase nenhuma, é porque nesse início de governo, que a gente está vendo as dificuldades nas aprovações na Câmara Federal, está vendo o cenário em nível federal, não era o que se pensava, mesmo com os acordos feitos, né, com o presidente da Câmara, com quem apoiou a base governista na hora da eleição. Agora é que a gente vê o que está acontecendo. Então, é a hora também. Isso reflete nos estados, reflete no Nordeste. Então, sim, aqui, por exemplo, como em outros estados, tem muita coisa aí ainda para fazer, tem muita, além de obra, Douglas, tem a questão social, que é a tônica desse governo, né? Então, eu acho que está aí o Bolsa Família, a gente está falando muito aí da questão agora dessa busca ativa. Temos também aí o Minha Casa Minha Vida, onde há críticas e onde há propostas de melhorias para que sejam feitas casas em locais que realmente atendam a essa população, que precisa não só do teto, mas precisa estar num local adequado, perto de escola, com transporte, etc., dando toda essa base de suporte. Então, creio que sim, que agora a assessoria, o governo Lula, o governo federal, vai dar essa sacudida, fazer alguma coisa para retornar aí a ter os pontos que tinha antes positivos com a população. João, tem um bastidor interessante aí, que a reunião foi longa, realmente a reunião longa ninguém aguenta, com um negócio chato. Aí teve um ministro das Minas e Energia que saiu, e o presidente não gostou muito não, né? Exatamente, a imprensa nacional informou que o ministro das Minas e Energias falou, apresentou a parte dele e foi embora, né, para o Rio de Janeiro, mas o presidente Lula teria mandado ele voltar, e aí para não voltar ele alegou que tinha passado mal, e aí acabou não indo para o jantar à noite, né? Porque rapaz, a agenda marcada à noite, é bom jantarzinho, tudo certo, rapaz. Depois aparecer no jantar, mas de fato foi uma reunião que chamou muita atenção, mais de 8 horas, porque até uma nova, vamos dizer, ideia, né, do presidente Lula, reunir todos os ministros para que todos os ministros fiquem também tomando conhecimento do que outras pastas estão executando. E também dizer o seguinte, vamos parar de prometer, né? Vamos executar o que está em andamento, depois que tiver executado a gente promete alguma coisa, né, também, né? Exato. Obrigado, Tássio, obrigado, Edna, obrigado, João Magalhães. Amanhã tem comando geral, Tássio. Faltou energia para o ministro, para o comando geral não falta. 6 às 7 no rádio, 7 às 8 rádio e TV. Eu, Magela Lima, Chico Gomes, cheio de energia. Para pouco de audiência, lembrando, o Coroa Boy tá... Coroa Boy na apresentação. Na apresentação. Ainda adora o Coroa Boy. Coroa achou Boy. O máximo, né? E olha, na sequência do jornalismo da FM O Dia, tem o Jornal O Dia no ar a partir das 11h40 comigo e toda a paz. A mesa hoje foi eu, Neném, e meu primo. A mesa hoje estava lá reunida, a mesa lá foi a mesa mais farta, jornalisticamente falando, do jornal. Tinha Tony Silva, Raimundo Lima, Tássio Cruz. Estava farta a mesa hoje lá no Jornal Dia no Ar. Muito obrigado a todos pela audiência. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, pela O Dia TV. Até lá.